São, em nome de Jesus, amém. Ah. Bom, domingo passado, nós estudamos sobre a primeira mensagem angélica, certo? Hoje, nós vamos tratar da segunda mensagem angélica. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós vimos no primeiro estudo que nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade da primeira, segunda e terceira mensagem angélica, em especial a terceira mensagem angélica, ela repousa sobre os adventistas do sétimo dia. E todos aqueles que negligenciam irão prestar conta no dia do juízo. Tá? Fui para a igreja, como eu falei, tinha 5 anos de idade. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu pensei comigo, não vou seguir cabeça de pai, não vou seguir cabeça de mãe. Embora meu pai não seja adventista, minha mãe era, eu falei, eu vou procurar uma denominação para mim. E visitei algumas. Eu não era um assíduo estudante da Bíblia. E cada uma eu pude aprender alguma coisa. Mas um dia, eu pensei comigo, eu preciso descobrir na Bíblia a igreja verdadeira. E eu estudei, nós vamos estudar sobre a igreja verdadeira. E eu estudei Apocalipse 12. E hoje, estou na igreja, tive meus altos e baixos, e eu tenho a certeza convicta, a certeza, gente, eu tenho como 1 mais 1 é 2, eu tenho a certeza de que a Igreja Adventista do sétimo dia, instituição, foi estabelecida por Deus na terra. Amém. Essa certeza eu tenho, dessa certeza eu não mudo. Aconteça o que acontecer, eu tenho essa certeza. E quando a pessoa ela deixa de ser adventista, ou ela vai para uma outra denominação, ou ela vai para a Umbanda, como a gente conhece. Mas a pessoa que tem convicção da verdade, se ela vier a desviar, ela não vai para canto nenhum, ela fica fora. Um dia ela volta, mas ela fica fora. E nós, como adventistas do sétimo dia, temos que ter em mente essa convicção de que a igreja adventista é a verdadeira. Temos altos e baixos, temos os nossos problemas, temos algumas coisas que podem abalar a fé, mas se você tiver essa convicção, você não vai se apostatar da fé. É que nem o coqueiro, a palmeira, desculpa. Você pode ver que aonde passa uma ventania, a palmeira ela fica em pé. E eu achei interessante a história da palmeira. Ela enverga, mas não quebra. Por quê? Quanto mais forte é o vento, mais profunda ela lança as raízes dela. E é assim que deve ser o cristão. E nós, como adventistas do sétimo dia, temos a responsabilidade de dar uma nota especial à mensagem. A mensagem do segundo anjo. Nós vimos no estudo passado sobre a mensagem do primeiro anjo. Hoje nós vamos ver sobre a mensagem do segundo anjo. Nós temos que nos preparar para o fim do tempo. Mas como nós vimos no primeiro estudo, nós não estamos nos fins dos tempos. Nós estamos nas últimas horas da história deste mundo. Está lá em 1 João, capítulo 2, verso 18. E nós temos essa ciência. Quando nós olhamos para o mundo político, o mundo religioso, quando nós olhamos para o mundo econômico, nós entendemos que Jesus ele está voltando. E nós temos que nos apressar a dar a mensagem do segundo anjo. O segundo anjo, ele entra em cena anunciando a queda de Babilônia. Ao contrário do primeiro anjo, que chama o povo para a verdadeira adoração ao Deus vivo. Nós vimos no estudo passado que a mensagem do primeiro anjo não é para os adventistas do sétimo dia. A mensagem do primeiro anjo é para as pessoas lá fora. E quem dá a mensagem do primeiro anjo? Os adventistas do sétimo dia. Eles têm essa responsabilidade. Eu tenho essa responsabilidade. Você tem essa responsabilidade. Então a mensagem do primeiro anjo não é para os adventistas. A mensagem do primeiro anjo é para as pessoas que estão lá fora. Primeiramente, nós temos que entender o nome Babilônia. Por quê? Vamos lá para Apocalipse 14. Apocalipse, capítulo 14, versos 8. Por que nós temos que entender o nome Babilônia? Por quê? Olha o que o segundo anjo fala. Olha a mensagem que o segundo anjo dá. E o negócio é tão sério
que ele cita, caiu 2 vezes. Caiu a grande Babilônia. Aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Estamos vivendo um momento solene. O mundo religioso está em confusão. As pessoas não sabem que rumo tomar. São 37.800 religiões. Cada uma ensina uma coisa dentro da mesma Bíblia. As pessoas, elas não sabem que rumo tomar. Elas não sabem como se decidir. E tem pessoas que escolhem o caminho fácil. Tem pessoas que escolhem o caminho largo, porque tem denominações que estão no caminho largo. E nós temos que chamar essas pessoas para a verdadeira adoração e mostrar a elas que Babilônia vai cair. E se elas não tomarem cuidado, elas vão cair junto. E se nós não dermos essa mensagem para elas, nós vamos ser cobrados no dia do juízo. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Para nós podermos entender, caiu Babilônia, nós temos que entender primeiro o nome Babilônia. O primeiro registro desse nome se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 11, onde é registrada a história da Torre de Babel. O povo, eles queriam construir uma torre que chegasse até o céu. Se caso houver algum dilúvio, não vai acontecer nada com a gente. E eles afrontaram e desafiaram ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Eles queriam chegar no céu e Deus então confundiu a língua deles. E quem foi o mentor? Esse cidadão Nimrod, que era chamado de Babel. O que significa o nome Babilônia? Confusão. E nós vivemos num momento muito solene na história, confusão no mundo religioso. E por incrível que pareça, dentro da instituição adventista do sétimo dia, está saindo pessoas com doutrinas que está confundindo a mente dos próprios adventistas do sétimo dia. Os dissidentes. E essas pessoas que saem do nosso meio, elas pegam a verdade, distorcem a verdade, e a pessoa que não ora, a pessoa que não estuda, a pessoa que não vigia, ela cai. Ela cai. Aí tem nome de vários adventistas. Tem os adventistas da missão, tem os adventistas da promessa, adventista da reforma, né? E tem outros aí, tem a nova semente, e vai surgindo, e vai surgindo. O que está acontecendo? A Bíblia ensina uma coisa, nós aprendemos uma coisa, passamos uma coisa, vem pessoas modernas e derruba aquilo que nós ensinamos. Um exemplo clássico, cinema. Um adventista que é adventista estudioso da Bíblia não frequenta cinema e não tem acordo. Mas pessoas dentro da nossa igreja defendem o cinema. O uso do café. O Espírito de Profecia fala que é pecado e não tem acordo. Mas pessoas dentro da nossa igreja falam que não tem nada a ver. Que a Bíblia não fala que é pecado tomar café. A lei é o testemunho. Se não falar dessa forma, eu jamais verei a alva. Então no nosso meio está existindo confusão. Satanás está trabalhando no nosso meio. E nós, como verdadeiros atalaia, estudiosos da palavra, nós que somos pessoas tementes a Deus e que temos um rumo, temos um norte, nós temos que proclamar a mensagem verdadeira. E na hora certa, no momento certo, Deus vai separar o joio do trigo. Que eu e você não venhamos cair na cilada de Satanás, porque ele está observando cada um de nós. Para cada um de vocês, ele tem uma arma poderosa. E se nós não estivermos enraizados em Cristo, nós vamos cair. Se nós não tivermos Cristo por nossa defesa, se nós não estivermos enraizados no estudo da palavra, ele vai usar a Bíblia para nos derrubar. Porque as pessoas que caíram não eram pessoas fracas. Eu conheço pessoas estudiosas que caíram. E sabe qual a parte que eles mais caíram? Na doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo não é Deus. Jesus não é Deus.
E a Bíblia é clara em mostrar que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Pessoas estudiosas da palavra caíram. E nós temos que tomar cuidado. Então, esse nome, Babilônia, significa confusão. A palavra aqui é usada em sentido figurado para designar a grande cidade simbólica do Apocalipse, provavelmente com referência especial ao significado do termo e às circunstâncias em que nasceu. Então, essa parte aqui, caiu grande Babilônia, ela tem um significado especial. Ela não está aqui à toa. E Deus, Ele quer advertir você, irmão. Ele quer advertir a mim de que temos que dar essa mensagem, mas temos que tomar cuidado. Nós não devemos ter medo do viajante, mas também não devemos desafiar o viajante, porque ele tem poder. A palavra Babilônia aplica-se a alguma coisa em que se pode escrever a palavra confusão, pois esse é o significado do nome em si. Existem apenas 3 coisas possíveis às quais a palavra pode aplicar-se: mundo religioso apóstata em geral, igreja papal em particular e a cidade de Roma. Algumas pessoas dizem que Babilônia é a cidade de Roma. Outras pessoas dizem que a igreja papal em particular é Babilônia. E outras pessoas dizem que o mundo religioso apóstata é Babilônia. Qual dessas 3 está certa? E agora? Porque há algum tempo atrás diziam que o Papa era besta. Só que o Papa João Paulo II morreu. A profecia caiu por terra. O povo está sendo destruído por quê? Porque lhe falta conhecimento. Próximo. Primeiro, Babilônia não se limita à igreja romana. Então, a igreja romana não é a Babilônia. Não se limita a ela. Não negamos que essa igreja é uma parte muito importante da grande Babilônia. As descrições do capítulo 17 de Apocalipse parecem aplicar muito particularmente essa igreja. Vamos lá para Apocalipse 17, para nós podermos entender isso aqui. 17, verso 5. Olha o que Apocalipse 17, verso 5 diz. Tá? Aparentemente, você olhando só aqui, se você frisar só aqui, você vai entender que a igreja romana é a grande Babilônia. Mas temos que estudar. Porque olha o que diz aqui, ó. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, olhando aqui só, dá para entender que a igreja romana é a Babilônia. Mas não. Tá? Vamos ler o capítulo, já lemos, né? Aqui, ela é descrita como a mãe. Então, concluímos que se ela é a mãe, ela tem suas filhas. E as suas filhas têm as mesmas características da mãe, exemplos da mãe. Então, se a mãe é a Babilônia, a filha também é a Babilônia. E quando você pega Apocalipse 18:4, o que Deus fala? Sai dela, povo meu. E quando Deus fala sai dela, povo meu, não é só da Babilônia. Quando você pega os livros do Espírito de Profecia, Testemunhos para a Igreja, Obreiros Evangélicos e o Nisto Cremos, lá começa a fazer uma pergunta: estão todos os católicos perdidos? Não. Deus tem uma grande maioria dentro da dita igreja. Estão todos os protestantes perdidos? Não. Tem muitos dos filhos de Deus dentro dessa igreja. Também são Babilônia. Que também são Babilônia, é o que nós vimos aqui. Se a mãe é a Babilônia e a filha segue o exemplo da mãe, ela também é uma Babilônia. Então, o mundo religioso é designado como a grande Babilônia, a mãe e as filhas. Então, o mundo religioso está em confusão. O mundo religioso ensina coisas que é antibíblico. E tem muitas pessoas fiéis lá dentro. Muita gente. Muitas. Mas não é pouca não. João 10,16. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Então, tem pessoas lá dentro. Tem pessoas lá dentro fiel. Pessoas lá dentro que têm um coração tão puro que o dia que a mensagem alcançar o coração delas, é capaz de elas ser mais fiéis que nós. Amém. Amém. Segundo, Babilônia não é a cidade de Roma. Tá? Roma, a cidade de Roma. Um dia a gente pode entrar mais aprofundadamente
nessa segunda parte aqui, tá? Mas a cidade de Roma era uma cidade pagã. Ela vivia no paganismo. Ela vivia na idolatria. Tá? Eles eram pagão declarado e não tinha acordo. Ou você entrava no ritmo deles, ou você dava um jeito na tua vida. Às vezes custando Tati até a morte. O negócio era sério. E hoje nós temos a liberdade religiosa e a torta direita e não damos valor. Os mártires do passado queriam ter o privilégio que nós temos hoje e infelizmente não tiveram. Então conclui-se que Babilônia significa a igreja mundana. As três unificações de Apocalipse 16, verso 13. Vamos ler. Apocalipse 16, verso 13. Aqui, Apocalipse 16, verso 13. Fala sobre as três grandes religiões do mundo. A religião mundana. Vamos lá? 16, verso 13 diz assim, ó. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem três espíritos imundos semelhantes a rãs. Quem é o dragão? Quem é a besta? E quem é o falso profeta? Nós vamos ver mais à frente. Está aqui. Tá? Então, conclui-se que Babilônia significa a igreja mundana, as igrejas espalhadas pelo mundo afora, que se resumem nessas três grandes religiões do mundo. Quem tem dado a beber o vinho, quer dizer, doutrinas falsas. Exatamente. Verdadeiro. Exatamente. Volta só um pouquinho, Tati, por gentileza. Tá? Só um pouquinho isso. Babilônia não se limita a um corpo eclesiástico. Próximo, por gentileza. Tá? Ela não se limita a um corpo eclesiástico, tá? Ela é composta de, eu aqui deu um problema no meu teclado e eu não prestei atenção, tá? Mas ela é composta de várias denominações. Deve englobar a todos os que têm natureza semelhante e representa todas as igrejas corruptas e apóstatas da terra. Através do século, quase todos os países da Europa teve sua igreja oficial no Estado. E a maioria desses países tem atualmente suas religiões estabelecidas, que se opõem energicamente ao cristianismo. E aí você vai numa determinada religião, eles falam que você tem que dar tudo para você ser bem sucedido. Você vai numa outra denominação, Deus ele quer o seu coração. Você vai numa outra denominação, você tem que pagar penitência. Você vai numa outra denominação, você tem que fazer eucaristia, você tem que fazer uma sequência de coisas, e quando morre passa pelo purgatório, passa para lá, passa para cá para poder chegar ao céu. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? E nós, como atalaias do século 21, temos a responsabilidade de levar essa mensagem. Temos a responsabilidade de dizer que Jesus existe, o que Ele quer que nós façamos, o caminho que nós devemos seguir para chegarmos ao céu. Próximo. Babilônia embriagou todas as nações com o vinho da sua fornicação, isto é, com as suas falsas doutrinas. Portanto, não pode simbolizar um corpo eclesiástico, mas sim uma igreja universal, ou um corpo de denominações religiosas, que por sua vez são formadas por três grupos. Quais são os três grupos? Apocalipse 16, 13 mostra esses três grupos: dragão, paganismo; besta, catolicismo; falso profeta, protestantismo apostatado. Aqui estão as três poderosas religiões do mundo. Está aqui. Dragão, paganismo. E dentro do paganismo envolve o espiritismo, tá? Besta, catolicismo. E quem é a besta de Apocalipse? Ah, é o Papa? Não. Ah, é o chip? Não. É o código de barra? Não. É a cúpula papal. É eles que elegem os papas para poder tomar conta do mundo. Eles sim são a besta. E o que eles falam, está falado. Assinou, acabou. E temos o falso profeta, que é o protestantismo apostatado. Aí são as denominações protestantes ao nosso redor. E vou dizer para vocês, tem muita gente fina lá dentro. Quando eu... Desculpa, irmão. O que a gente está vendo, o que está acontecendo muito agora, é a proibição de casamentos gays, né? E religiões abertas
de forma escancarada a essas pessoas, não tem como dever recebê-las, mas do jeito que elas estão. Esse que é o problema. Então, do jeito que eles estão e são. mas por que eles estão fazendo isso agora? Porque o catolicismo está permitindo. Isso. Eles estão permitindo. Eles porque defenderam. E o interessante, não sei se eu vou abrir parênteses aqui, falar uma coisa que está um pouquinho fora da mensagem em cima do que você falou. Sabe como que o homossexualismo entrou nos lares? Interessante. Não lembro o nome da novela, não lembro, mas o cidadão ele fez uma novela em que um homem fez a parte personagem de gay. Sabe o que aconteceu? Quase mataram ele. Cataram ele e deram um pau nele. Quase mataram ele. O que ele fez? O que Satanás fez? Ó, esse caminho que você tomou aí está errado, vamos fazer diferente. Pegaram a novela, fizeram todo mundo gostar daquele ator principal, e ele contando, tá? Quando foi no capítulo 100, ele se declarou gay. Todo mundo aceitou. E de lá para cá, chegou aonde chegou. O veículo de comunicação dentro dos lares. Novela. Teve um irmão nosso, dos Estados Unidos, que ele foi demitido, porque ele trabalhava no cartório, e ele se recusou a assinar um registro civil de homossexual casado. E há um tempo atrás, eu li que as igrejas que não aceitassem fazer casamento de homossexual iriam ser multadas e iriam fechar. Está partindo da onde isso? O cerco está fechando. Enquanto existe divergência entre nós, enquanto existe conversinha entre nós, Satanás está trabalhando lá fora. E nós perdendo tempo. Quando eu falo nós, não é aqui, é no geral. Perdendo tempo. E ele fazendo a festa. Ele não brinca, ele não perde tempo. Ele sabe o que está fazendo. Ele não joga para perder, embora já esteja perdido. Mas você e eu somos um troféu para ele. Se a gente se perder, ele vai dizer: eu vou, mas você vai comigo. E se você se salvar, todos os pecados cometidos, que está perdoado no santuário celestial, vai para as costas dele. E a semelhança do bode Azazel, que foi levado para o deserto, e lá ele morria de fome e de sede, levando o pecado, simbolicamente, da nação, é o que vai acontecer com o derrotado durante os 1000 anos e pós-milênio. Ele vai ser destruído. Então, irmão, irmã, acorda. 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 Acorda, porque o circo está fechando. O cerco está fechando. O circo está pegando fogo. E nós estamos dormindo. Guerra, opressão, mundanismo, formalismo religioso, a busca do prazer e a conservação de muitos erros da igreja mãe identificam com tristeza e fiel exatidão o grande corpo das filhas como uma importante parte desta grande Babilônia, objeto de advertência. As nações seduzidas se aliam à Babilônia com o propósito de obter segurança e prosperidade econômica. O objetivo é esse. Quando nós ouvimos falar de paz, 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 eis que virá repentina definição. E se a sua vida está boa demais, toma cuidado. Eu mesmo estou enfrentando uma situação. Às vezes eu olho assim, sabe, pelos olhos da fé, pro encardido e falo: pô, mas tu é chato. Ô criatura que me persegue. Desde o nascimento. Essa criatura me persegue. Desde o nascimento. E agora ele inventou uma para mim, não vou citar, mas ele inventou uma para mim, que eu falo: meu Deus, eu nunca passei por isso na vida, é a primeira vez. É a primeira vez. Mas vou dizer uma coisa: ou situação difícil. Mas ele foi derrotado no céu, ele foi derrotado quando Jesus esteve na terra com a vida dele, ele foi derrotado na cruz, e ele pode ser derrotado na sua e na minha vida. Amém. Amém, com os joelhos no chão. Amém. Porque ele é derrotado, gente, ele é fraco. Olha, se eu perder para um derrotado, eu sou mais derrotado que o próprio derrotado. E ele tem um lado positivo, porque ele está perdido e está trabalhando. Nós não estamos perdidos e estamos relaxando. Olha que situação difícil. Situação boba nossa. Né? Em casa vocês viram Apocalipse 18, 3, 9 a 19, tá?
Em consequência, eles bebem do vinho da fúria de Deus. Eles vão pagar. Deus está dando a oportunidade. Ninguém morre sem ter tido uma oportunidade. Vocês querem uma prova disso? Quando Jesus voltar, nós vamos levar, em média, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Meia hora em profecia é aproximadamente 15 dias. 7 dias e meio no nosso tempo para vir, 7 dias e meio no nosso tempo para ir. Por que nós vamos levar 7 dias para chegar no céu? Vocês sabem? Porque teve pessoas dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, dentro do espiritismo, por incrível que pareça, que foram fiéis a Deus, tiveram a luz, viveram de acordo com a luz, mas não guardaram o sábado. E nessa viagem daqui para o céu, vão ter que guardar um sábado para poder entrar lá, senão não vão poder entrar. Olha como Deus é bom. Então, se você perdeu um parente fiel dentro de uma determinada denominação religiosa, ele não está perdido. Existe esperança. Olha que legal. Olha como Deus é bom. E diante disso, Chivas, eu cheguei à conclusão de que ninguém se perde, ninguém morre sem ter tido uma oportunidade. Ninguém. Ninguém. Fulano morreu. Será que teve oportunidade? Teve. Teve. Ele abraçou? Não sou juiz. Estou no banco de réu igual a vocês e Deus está na cadeira de juiz. Eu tenho que cuidar da minha salvação e ele ou ela é ela com Deus. Mas ninguém morre sem ter tido pelo menos uma oportunidade. Ao mesmo tempo que a mensagem do segundo anjo consiste em uma advertência aos ímpios, ela fornece uma sólida garantia para o povo de Deus. A Babilônia no tempo do fim, um sistema religioso apóstata mundial, é um fenômeno temporário e que logo chegará ao fim. Seu colapso está determinado e anunciado. Ninguém deve ser enganado, ainda está em tempo. E a minha preocupação não é com as pessoas lá fora, a minha preocupação é com a gente aqui dentro. Porque ninguém deve ser enganado, mas existem falsas doutrinas que estão enganando o povo de Deus. Existe. Nós temos que ter o exemplo dos bereanos. Eles não eram papa sermão. Eles anotavam e depois conferiam. Quantos livros do Espírito de Profecia você leu ano passado? Quantos livros você leu esse ano? Vocês sabem que a Bíblia vai ser retirada da gente. E isso eu ouvi recentemente. E o cidadão falou o seguinte: quem não tem Bíblia, compre. Quem tem, compre mais. Falou desse jeito. E aí ele parou, pensou e falou assim: não. Já existe a nova Bíblia. Já existe. Digital. Já existe a nova Bíblia digital. E ele falou assim: essa Bíblia, ela é muito interessante. Porque ela anula algumas coisas que andam falando por aí. Aí esse cidadão ousado, né, que eu achei ele muito inquietante, muito tadinho, né, sem noção, ele falou o seguinte: melhor, estudem. Sabe por quê? Porque a Bíblia, vocês vão ser convidados a entregar a Bíblia de vocês. Ele falou desse jeito: vocês vão ser convidados a entregar a Bíblia de vocês. E detalhe, nós vamos organizar uma guerra, nós vamos organizar uma multidão para ir até a porta do céu e cobrar a Deus. Falou desse jeito. Eu não lembro o nome dele, eu não lembro um apóstolo, alguma coisa. É um senhor de idade, e ele fala com a perninha cruzada, tudo calminho. Diga. É, da igreja, ele é confiante. Vocês estão trocando o celular. É um caminho dado. O pessoal deixa de usar a Bíblia, que foi feita pela mão, e eu estou usando o celular também, tem um nome. Então já estão tirando. Estão tirando. Eu acho interessante que a gente pensa que eles vão chegar que nem. Eles vão chegar e falar: você vai ter que. Não é assim. Satanás, ele não vai assustar o povo. Sabe? É o seguinte, digital, melhor, mais leve, mais tranquilo. E aí eles vão jogando. E o povo vai se lubridiando.
Antigamente, o povo andava com isso aqui, ó. Você conhecia um adventista dia de sábado, hoje você não conhece mais. Então, está chegando o momento. E o colapso está determinado e anunciado. Só não sabe disso quem não estuda a Bíblia e espírito de profecia. Sabe lá mesmo dos pães ali? A minha irmã dizia que vou lá. Aí eles estavam lá no debate, ali, conversando que a Bíblia, lá eles estudaram assim, o Novo Testamento, irmão, é só para os novos, para os jovens. Agora o velho é só para os velhos. A gente não precisa acreditar no velho, não, irmão, que isso? E Satanás trabalha desse jeito. E olha só, minha irmã, o colapso está anunciado e determinado. Ah, teve o Covid, eu fiquei surpreso com o povo. O povo teve muito medo, o povo adventista teve muito medo. Pode perguntar para a Isa, eu não tive medo. Não tive medo. Não me submeti ao que eles queriam, não me submeti a nada. Eu falei, Deus, tem alguma coisa errada aí. Eu não vou me submeter, e eu não me submeti. Foi uma coisa minha. Eu não influenciei ninguém. Nem a Isa eu influenciei. Você quer fazer, faça. Você é livre. Eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha mentalidade, a minha formação mental. Se você quiser que eu te acompanho. Mas eu não vou. Se alguém pedir a minha opinião, eu digo. Se eu pedir a minha opinião, eu fico calado. Mas eu não me submeti a nada. Porque eu sou uma pessoa rebelde? Não. Porque eu vi que tem alguma coisa de errado por trás disso. E quem teve medo do Covid? Se prepara, que vem coisa pior por aí. Você viu que agora está anunciando que vão fazer uma lei para obrigar todas as crianças a tomar? E se os pais que não assim permitirem serão multados, tem outras. Parece que está surgindo isso. E aí é a hora, sabe do que, Michele? Joelho no chão. Deus, e agora? O número de infarto aumentou. O número de trombose aumentou. O número de doenças, tá aí, câncer aumentou. Deus, e agora? É joelho no chão. É joelho no chão. Porque Deus é a nossa única salvaguarda. Porque pior vai ficar. Pior vai ficar. Entendam, o colapso está determinado e anunciado. Ninguém deve ser enganado. Ainda está em tempo. E o povo de Deus que estuda a Bíblia, o povo de Deus que ora, Deus vai fazer alguma coisa para que essa pessoa seja livrada. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Foi ontem, no Provar e Vede, que nós vimos aquela. Não, foi o Provar e Vede ontem, não foi? Da mulher que chorou dizendo que Deus parou o sol para ela poder fazer o mestrado dela. Gente, foi uma única vez, gente. Que Deus é esse? Deus ouviu a oração de 2 pessoas. Por causa de 2 pessoas, ele parou o sol na Bahia. Gente, olha o Deus que a gente serve. Olha o Deus que a gente serve. Aconteceu alguma coisa? Fala, Senhor, e agora? Senhor, o que eu faço? Tem que pedir para Ele abrir os nossos olhos. Exatamente. Os milagres acontecem o tempo todo, só que a gente às vezes está tão disperso que a gente Exatamente. não percebe as bênçãos que a gente está recebendo. Exatamente. E nós temos uma missão para dar, gente. Tem muitas pessoas bondosas aí fora que estão morrendo. E nós temos a mensagem para elas. Você está no ônibus? Dá um folheto, dá um livro. Fale de Jesus. Anuncie, mostra a ela que Jesus está voltando. Quantas pessoas aí estão sem esperança? Eu lembro que uma vez, para finalizar, eu fui no cemitério. Gosto muito de visitar cemitério. Sou normal, tá? Mas eu gosto de visitar cemitério. Teve uma vez, teve um velório aqui no cemitério de Gerações, era meia-noite. Eu me incomodei com os choros. Eu subi e fui para dentro. Isso é escuridão. Gente, que lugar gostoso. Um silêncio. Aí você fecha o olho assim, fecha o olho. Você fala, meu Deus, eu estou num lugar que as pessoas estão descansando. Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Mas aqui eu estou, Deus. Eu sei que se um dia eu poderia, se o Senhor me voltar, eu vou vir para cá.
mas eu quero ir com a certeza da salvação. E numa das minhas idas no cemitério, aí eu já fui no cemitério Campo Grande, eu olhando o túmulo, lendo algumas mensagens de cortar o coração, de longe eu vi uma mãe de joelhos chorando, mas essa mulher chorava copiosamente. Aí ela não me viu, dei a volta, passei por longe, né, pescocei um pouquinho e vi uma criança de 15 dias, ela perdeu. E ela chorava. Aí eu respirei fundo e falei, Deus, é agora. Cheguei perto dela, olhei para ela, falei, licença, pus a mão no ombro dela e falei assim, não chora. Ela, por quê? A sua filha não morreu, ela dorme. Vai chegar um dia em que o anjo da guarda dela vai pegar ela e vai entregar na sua mão, vai colocar nos seus braços para você cuidar dela por toda a eternidade. Os olhos dessa mulher brilhou. Ela olhou para mim assim, sério. Eu falei, sério. E o que eu tenho que fazer? Eu falei, existe um livro chamado a Bíblia Sagrada. Lá tem tudo o que você precisa para reencontrar a sua filha. Ela não morreu, ela dorme. E Deus tem um presente especial para você naquele grande dia. Por que Deus permitiu que ela foi agora? Não sei. Mas Ele permitiu. O reencontro é certo. E essa mulher enxugou as lágrimas. Ela deu aquele suspiro de alegria. Eu falei assim, eu sou um adventista do 7º dia. Procure uma igreja adventista. Peça mais informações do que eu estou te falando. E um dia nós vamos se encontrar. E um dia você vai mostrar para mim a sua filha. Amém. Fique com Deus. Dei um folheto para ela. Falei, passe bem. Que Deus proteja a sua vida hoje e sempre. Amém. Dei as costas e fui embora. E aquela mulher já não chorava. Olhava para o túmulo, já não chorava. Você via a esperança nos olhos dela. Um mundo sem esperança. Pessoas que precisam de esperança. E nós temos a esperança. Conversando com o Fabinho ontem, ele falou, a minha esperança é que a minha mãe vai ressuscitar. Amém. A esperança muda. A esperança. Eu lembro de um provar e verde de 2 anos atrás, a mulher no leito de morte. Não sei se vocês lembram dessa. Foram para confortar ela. No fim foram todos confortados. Ela falou, gente, calma. Eu só vou dormir. Ela dormiu. E a filha dela falou, eu tenho certeza que eu vou reencontrar. E eu vou me preparar para esse dia. O mundo está precisando de ouvir essa mensagem. O mundo está precisando de entender que Jesus está voltando. Que o caminho que elas estão tomando pode ser um caminho sem volta. E nós temos essa responsabilidade. Nós somos a Igreja de Cristo na Terra. E no 220, tá? Por gentileza. Nós precisamos nos fortalecer. Não sei se vocês repararam, esse hino é o que eu mais gosto de cantar quando eu prego. Porque é o que nós precisamos hoje. De nos fortalecer como igreja. Nós precisamos de nos unir como igreja. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso estar mal. A Maria Chivas está bem, vai me dar forças. Amanhã eu vou estar bem, ela vai estar mal. Eu vou dar força para ela. Para o Marcos Chivas. É assim, é um fortalecendo o outro. Gostaria que vocês ficassem de pé. E essa igreja é você. Essa igreja é você, Tati. Essa igreja é você, Cláudio. Essa igreja é você, Wagner. Oswaldinho, põe o seu nome ali, fortalece, coloca o seu nome ali no lugar de tua igreja. Vamos cantar esse hino. Que o nome de Deus seja honrado e glorificado nesse momento. Coloca o seu nome nesse hino. Que você saia daqui fortalecido. E que você saia daqui na certeza de que Deus vai te dar poder para levar a mensagem ao mundo que merece.
Você é essa igreja. Amém. Que Deus possa fortalecer você todos os dias da sua vida. Que nos momentos difíceis você possa sentir o abraço de Deus. Que nos momentos de dificuldade você possa sentir a proteção de Deus. E por favor, você que vai nos assistir, você, irmão, por favor, não desanime dos caminhos de Cristo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos orar? Santo Deus, fortalece a tua igreja. Amém. Vivifica a tua igreja. Nos dê, ó Deus, força para prosseguir nessa jornada. Amém. Nós somos os seus representantes aqui na terra. Só que muitas das vezes, ó Deus, diante das dificuldades, nós somos tentados e até às vezes também nós cedemos e acabamos caindo. Que o Senhor possa nos perdoar, ó Deus, por essa fraqueza. Amém. Que o Senhor possa nos fortalecer como igreja. Amém. Eu não sei o que está passando na vida de cada um dos irmãos, mas o Senhor sabe. Se tiver algum problema financeiro, se tiver algum problema no casamento, se tiver algum problema, Pai, profissional, não sei, Pai, que problema que pode estar ocorrendo na vida desse irmão ou dessa irmã, que o Senhor possa entrar com providência. Amém. Que o Senhor possa, Pai, da mesma forma que entrou com os 3 jovens hebreus dentro da fornalha, da mesma forma que o Senhor entrou com Daniel na cova dos leões, da mesma forma que o Senhor atravessou o Mar Vermelho com o povo de Israel, da mesma forma que o Senhor parou o sol para aquelas jovens na Bahia, que o Senhor parou o sol para Josué, o Senhor possa entrar na fornalha da aflição com essa pessoa. Amém. E que ela possa sentir-se abraçada, que ela possa sentir-se protegida. Amém. E que ela possa sair vitoriosa em nome de Jesus. Dai-nos, ó Deus, uma boa semana na companhia dos santos anjos, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós pedimos tua presença.